Amigos, esse vídeo foi uma sugestão de WASMOFC. Realmente eu não sei como se pronuncia, eu não sei se é uma sigla, então eu preferi simplesmente citar as letras. Bom, essa é aquela sugestão que a gente passa a se perguntar por quê? Por que nunca pensamos nela? Por que nós nunca pensamos nessa sugestão tão legal? Isso porque Balduíno IV é um personagem histórico importantíssimo que representa bem a força de vontade e o senso de dever para com o seu povo, elementos necessários para cada um que deseje ser líder, infelizmente tão ausentes hoje no mundo. Assumindo o trono com apenas 15 anos, Balduíno sofria intrigas internas e uma constante ameaça dos muçulmanos. Para piorar ainda mais a situação, ele foi diagnosticado ainda criança com lepra, doença na época incurável. Mesmo assim, agiu com responsabilidade, colocando o reino acima dos seus interesses e problemas pessoais. Bom, pessoal, então vamos lá. Filho do rei Amarico I, Balduíno IV nasceu em Jerusalém em 1161. Ele era irmão de Sibila de Anjou. Na época do seu nascimento, Jerusalém era alvo de disputa entre muçulmanos e cristãos. Em 1099, os cruzados já haviam conquistado a cidade e instituído lá um reino católico, mas os muçulmanos viviam em eterna tentativa de dominar de volta. Quando ainda criança, aos 9 anos de idade, começaram a aparecer os sintomas de uma doença terrível que iria acompanhar o jovem rei durante toda a sua vida, a lepra. Nessa mesma idade, Balduíno começou a ser educado pelo historiador Guilherme de Tiro, que o descreveu como uma criança altamente inteligente. Foi Guilherme quem primeiro notou os sintomas da doença. Tal doença, ela foi progressivamente se agravando, chegando a alguns historiadores dizerem que ela o transformou num verdadeiro morto-vivo. Quando tinha 13 anos, o seu pai, Amarico I, faleceu e o jovem Balduíno teve que assumir o trono, doente, no meio de terríveis conspirações internas e com o inimigo externo que eram os muçulmanos. Até completar 15 anos, seu tio Raimundo III, o conde de Trípoli, ele ficou como regente após uma disputa interna. Ainda jovem, mas com maturidade incrível, ele sabia que não viveria muito e já se preocupava com a sua sucessão. Chegou a cogitar em abdicar em favor da sua irmã, a princesa Sibila. Mas mudou de planos. Pensou em deixar como sucessor o filho de sua irmã, mas Balduíno temia que ele não tivesse as qualidades necessárias para vencer um possível confronto com seu tio Raimundo III, que tinha visível aspiração ao trono. Resolveu então casar a sua irmã com Guy de Lusignan, o que garantiria ajuda militar para o reino de Jerusalém, visto que ele era um cavaleiro muito experiente e tinha apoio dos templários. Esse, entretanto, foi o maior erro da sua vida. O exército do sultão Saladino era um perigo claro. Saladino era um opositor ferrenho dos cruzados europeus e tinha ambição sobre Jerusalém. Por isso, Balduíno IV mandou construir fortalezas para proteger o seu reino. Porém, o exército muçulmano montado por Saladino era muito grande e bem preparado e venceu conflitos seguidos. A doença e intrigas internas dificultavam a liderança de Balduíno. O rei, superando todas as dificuldades físicas, ordenou, logo no início do seu reinado, um ataque contra as posições de Saladino, mas o sultão não recuou. Balduíno, então, debilitado, encarou pessoalmente o comando das suas tropas na Batalha de Monte Izard em novembro de 1177 e, mesmo em desvantagem numérica, saiu de lá consagrado com uma importante vitória, o que fortaleceu a sua popularidade, posição e legitimidade diante dos eventuais usurpadores. Tal vitória o motivou a continuar, mesmo doente, como rei. Mas o rei sabia que o seu fim estava próximo, pois a doença piorava a cada dia. Por isso, voltou a articular a sua sucessão. Saladino retorna ao ataque a Jerusalém
desta vez com força total. Para piorar a situação, Guy de Lusignan começou a conspirar pelo trono. Sofrendo ataques fortíssimos dos muçulmanos e com a saúde seriamente habilitada, o rei acabou nomeando seu sobrinho de apenas 6 anos co-rei. Era uma tentativa de frustrar os planos de Guy de usurpar a coroa. Para tanto, nomeou como regente o conde de Trípoli. Guy de Lusignan, ele reagiu e iniciou uma rebelião. O reino estava prestes a uma guerra civil no meio de uma guerra externa. Era o pior dos mundos. Dando uma última cartada, Balduíno IV, já muito mal fisicamente, coroou seu sobrinho como rei único, conseguindo o apoio de diversos nobres que juraram obediência ao sucessor. O pequeno Balduíno V, entretanto, não conseguiu dar continuidade aos planos do seu tio, pois morreu no ano seguinte, em 1186, possivelmente assassinado, sendo sucedido pela sua mãe, que investiu Guy de Lusignan como co-rei. O casal fez um desastroso reinado e a cidade de Jerusalém caiu sob o domínio de Saladino. Guy de Lusignan foi capturado, mas acabou sendo solto por Saladino em 1188 mediante o pagamento de um resgate. Sibila rendeu-se e foi forçada a deixar Jerusalém. Acabou se reencontrando com seu marido, mas esse logo morreu em 1190, possivelmente de malária, doença essa que também teria levado as filhas do casal. Ela nunca mais conseguiu retornar ao trono de Jerusalém. Balduíno IV ele faleceu aos 24 anos de idade, pouco antes do exército de Saladino massacrar o exército cristão e tomar definitivamente a cidade de Jerusalém. Esse rei é um exemplo de inteligência e renúncia, pois lutou contra inimigos externos e internos e contra uma das doenças mais estigmatizantes da história. Sem dúvida, é um nome a ser lembrado e homenageado. É isso aí, pessoal. Valeu!